Senhor Jesus, nesta noite, mais uma vez, estamos reunidos em Tua presença. E queremos, Jesus, convidar a Tua presença neste lugar, nesta noite, Pai. Que a Tua presença seja real em nosso meio. Que o Senhor tome a primazia, Jesus, neste lugar. Nós viemos aqui para Te adorar, para devolver a Ti a nossa adoração, a nossa gratidão, por tudo que o Senhor tem feito, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado em mais uma semana que nós vencemos, e nós estamos aqui para Te exaltar, para Te adorar, porque só o Senhor merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Louvamos o Teu nome porque sabemos que o Senhor está no nosso meio. Fica conosco, Jesus, e recebe o nosso louvor nesta noite. Adore o Senhor Jesus, entregue a Ele o teu coração. Esquece, nesta hora eu te peço que você venha esquecer das coisas que tem te angustiado, que tem te afligido, te preocupado. Ligue os seus pensamentos no trono da graça e confie que o Senhor Jesus, Ele está aqui. Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir você adorá-lo. Aleluia. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, nós adoramos o nome do Senhor, pois Ele é exaltado. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o início. Adore ao Senhor nesta noite, Ele está presente em nosso meio. Independente da quantidade de pessoas, Ele se faz presente em nosso meio. Aleluia. Soberano e
És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia, Jesus. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 3, versículo 9, diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Nesta noite eu quero te convidar para você honrar o Senhor com as tuas primícias, com aquilo que o Senhor Deus te deu, que você possa estar devolvendo o que é dele nesta noite. O Senhor Jesus, como eu já disse há uns dias atrás, Ele não precisa do nosso dinheiro, mas Ele precisa ver a nossa honra. Ele precisa ver que nós estamos honrando a Ele com aquilo que Ele nos faz, aquilo que Ele deposita em nós confiança, que nós possamos devolver para Ele nesta noite. Eu te convido a adorar o Senhor com o seu dízimo e com a sua oferta nesta noite. Aleluia. Eu navegarei no oceano, no Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo,
ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. O Espírito Santo está aqui. Peça a Ele para te encher. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Desce, Espírito Santo, em nosso meio nesta Vem noite. como em Pentecoste. Venha como foi em Pentecoste, Senhor Jesus, e enche as nossas vidas Enche-me da de Tua presença. novo. Venha, Espírito Santo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Vem como em Pentecoste. e enche-me de novo. eu adorarei. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. A presença do Senhor é real em nosso meio. Quantos creem que Deus continuará falando conosco nessa noite? Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 em diante. Segunda Coríntios 4, 16. Diz assim a palavra do Senhor: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, passageiro, mas o que não se vê é eterno. Glória a Deus por isso. Eu queria nessa noite falar de o motivo de nós não desanimarmos. Porque às vezes na nossa caminhada a gente quer desanimar. Na verdade, a gente nunca quer desanimar. A gente nunca quer parar. A gente nunca quer desistir. Mas às vezes o desânimo vem. E eu quero te convidar para nós estarmos orando nessa noite. Aí onde você está, como você está, feche os teus olhos, curve a tua cabeça por um momento. E vamos falar com o papai. Pai querido,
nessa noite, nós te pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor se revele a nós através da tua palavra, que nós possamos compreender os seus ensinamentos neste momento, que nós possamos praticar a tua palavra amanhã pela manhã. O que nós aprendemos, Senhor, além de praticarmos, que nós possamos ser a Bíblia que muitas pessoas irão ler durante essa semana, que nós consigamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado, que a gente possa viver em família, em comunhão, para a tua honra e glória. Te peço que o Senhor me use nessa noite, por misericórdia, não por merecimento. Te peço que o Senhor use a minha boca, assim como o Senhor nos deu autoridade para falar em teu nome, que nessa noite eu seja porta-voz do céu e que a sua palavra chegue à tua igreja como um alimento saudável, em nome de Jesus. Olha só o que Paulo fala para a igreja de Coríntios. Na segunda carta que nós temos acesso à igreja de Coríntios, Paulo diz assim: olha, o motivo de nós não desanimarmos, embora o nosso exterior, embora o nosso lado de fora esteja diariamente se desgastando, esteja diariamente se deteriorando, o nosso interior, o nosso homem interior se renova, está sendo renovado dia após dia. A gente olha um para o outro e a gente vê que nós não somos mais os mesmos, não temos mais o mesmo vigor, porque os dias vão passando e ao longo dos anos, ao longo da caminhada, a gente vai sentindo o peso dos anos, a gente vai sentindo as marcas de batalha, as marcas de guerra, nosso corpo vai sentindo as lutas, vai sentindo o cansaço, vai sentindo o peso do pecado. Esses dias eu assistia com a minha esposa num filme, o sofrimento de uma mulher dando à luz. E aí a gente conversava como não teria necessidade da mulher sofrer daquela maneira para dar à luz. Mas porque alguém fez uma escolha errada lá atrás, hoje a mulher tem dores no parto. E independente da forma com que a gente conduz a nossa vida, com o passar do tempo, a gente vai ver o nosso homem exterior se desgastando. A gente vai ver o nosso homem exterior ficando gasto, mais lento, sentindo o peso do tempo. Mas Paulo diz assim: olha, a gente não pode desanimar, porque muito embora sendo uma verdade que o nosso exterior, o nosso homem que as pessoas podem ver, a nossa capa, essa parte do lado de fora, inevitavelmente vai se desgastando. O nosso homem interior, ele vai sendo renovado, dia após dia. Então ele diz: não se desanime, porque o nosso corpo vai se desgastando. A gente vai cansando das batalhas, a gente vai cansando das decepções, das desilusões. O nosso coração vai ficando calejado e o nosso corpo físico. Eu hoje não dou conta mais de fazer as coisas que eu fazia quando tinha 15 anos. Antigamente eu chegava na porta da minha casa e esquecia a chave e eu pulava o muro com uma facilidade tremenda. Hoje, se vocês colocarem uma escada para mim, eu vou ter dificuldade com a escada. E assim é na nossa vida de maneira geral. Mas Paulo diz: não se desanime, porque a doença chega, porque o cansaço vem. Porque assim, ó, esse corpo exterior vai se desgastar, é normal, é natural.
faz parte. Aí ele diz, assim como também faz parte, e dia após dia, o nosso homem interior é renovado pelo Espírito Santo. Sabe aquela pessoa que você encontra com ela, o corpo às vezes não consegue acompanhar o que o homem interior está saudável. Eu gosto muito de citar o meu pastor Joaquim, o homem interior é tão saudável, é tão jovem e quer fazer tanta coisa para Jesus, mas o homem exterior já está sentindo o peso da idade, dos anos. E por mais que interiormente ele esteja vigoroso, disposto, exteriormente o corpo físico não dá conta de acompanhar mais o homem saudável que tem dentro. A gente teria vontade, ver que ele tem vontade de fazer mais para Cristo, tem disposição, mas ele só vai até onde o seu corpo exterior permite, porque ele se desgastou ao longo dos tempos. Mas Paulo diz assim, olha, não desanimem. Aí agora, olha só o que ele fala, ele começa a falar das coisas que desgastam o nosso corpo. Ele diz, o nosso sofrimento, olha só como é que Paulo trata o sofrimento. Ele diz assim, o nosso sofrimento leve e momentâneo. Quando eu olho para Paulo, virar para a vida dele, olhar para ela e dizer assim, ó, quando o meu leve e momentâneo sofrimento, eu começo a pensar nos meus problemas, nos meus sofrimentos, nas minhas angústias e nas minhas lutas. Se você começar a passear pelo Novo Testamento e começar a ler as cartas de Paulo, você vai ver esse homem sofrendo naufrágios, perseguições, apedrejamento, prisões, solidão. Cara, o cara entra num navio, o navio sofre um naufrágio. O navio sofre um naufrágio. Esse camarada, por provisão divina, chega na praia, faz uma fogueira. Quando ele vai colocar um graveto dentro da fogueira para o fogo não apagar, de dentro do graveto sai uma cobra e pica ele. Caramba, velho, eu fico assim, meu Deus, como é que um homem desse que passou por tanta coisa, um homem que por pregar o evangelho foi açoitado, chicoteado, jogado num cárcere profundo, vira para mim e diz, porque essa leve e momentânea tribulação, eu não consigo reclamar de um pneu furado, eu não consigo reclamar de um sol quente, eu não consigo reclamar de nada na minha vida, sem que o Espírito Santo me lembre dessas palavras de Paulo. Na hora que, antes de sair pela minha boca a reclamação, ele me lembra dessas palavras de Paulo e começa a me trazer à memória as coisas que Paulo passou. E eu vejo Paulo dizendo, porque essas leves e momentâneas tribulações produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos esses sofrimentos, problemas e esses momentos de tribulações. E quando eu vejo esse cara dizendo, olha, esses leves e momentâneos problemas vão produzir para nós um peso de glória, ou seja, vão produzir para nós uma glória eterna. E o peso de tudo isso que a gente está levando não se compara ao peso que eles vão ser refletidos para nós, numa glória eterna. Então tudo que a gente está passando de sofrimento aqui, tudo que a gente está passando de luta aqui, tudo que a gente está passando é colocado em uma balança. E essa balança não é uma balança daqueles pesos que a gente conhece. Você bota aqui 1 quilo aqui,
aí tem que ter 1 quilo do outro lado. Paulo está dizendo o seguinte, que cada quilo desse sofrimento de um lado gera como resposta toneladas de glória e de recompensa na vida eterna. Amém? E ele diz, por esse motivo não se desanimem. Aí ele diz assim, mas, assim, entretanto e porém, nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê. Pois o que se vê é transitório, o que se vê é passageiro. E aí ele diz, mas o que não se vê é eterno. Se animem, porque o nosso sofrimento a gente pode ver. O nosso corpo, sentindo o desgaste dos anos, se pode ver. Aí ele diz, não fixem os olhos nisso. Não coloque a tua mente no teu sofrimento. Não coloque a tua mente no desgaste do teu corpo. A Bíblia diz que nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus ressurreto, que não vai sentir mais o peso do tempo, que não vai sentir mais dor, que não vai sentir mais os desgastes do pecado. Então ele diz, se animem, porque a gente não pode ver a glória que nós teremos na eternidade. Mas ele diz, nós temos que fixar os nossos olhos naquilo que a gente não pode ver. Como é que eu fixo o olho naquilo que eu não posso ver? O que Paulo está querendo dizer? Paulo ficou doido? Ele está dizendo, não olhe para as coisas que vocês podem ver, olhem para as coisas que vocês não podem ver. Esse cara estava bêbado. Às vezes a gente fica colocando a nossa mente, guiando o nosso caminho e fixando o nosso coração nos nossos problemas, no nosso desgaste do dia a dia. E quando nós fazemos isso, nós corremos o risco de desanimarmos. E é o que Paulo diz. Sabe por que a gente não desanima? A gente não desanima porque a gente entende que o nosso leve momentâneo problema, o nosso leve momentâneo sofrimento, o nosso leve momentâneo sofrimento, o nosso leve momentâneo problema, ele vai gerar para nós um peso muito grande de recompensa na glória eterna. E que a gente não pode desanimar, porque as coisas que a gente não pode ver são muito melhores do que as que a gente pode ver. E que se a gente fixar o nosso coração e o nosso olhar no nosso problema, nos nossos desafios, nos nossos sofrimentos, nós vamos desanimar. Se a gente colocar o nosso coração no nosso sofrimento, nós vamos desanimar. E Paulo diz, não desanime. Muito embora o corpo de vocês sintam o desgaste do tempo, isso é inevitável. Vocês não podem fixar o seu olhar nesse sofrimento. Nós não podemos dizer que nenhum de nós aqui dizer assim, não, nunca senti nenhuma dor, nunca tive nenhuma doença, nunca tive nenhum problema, nunca tive nenhum sofrimento. Todos nós aqui temos. E você quer desanimar? Para de olhar para as coisas do alto. Para de olhar para as coisas eternas. Para de olhar para as coisas que a traça não come, que o ladrão não rouba, que você vai desanimar. Quer ficar animado e alegre?
para de olhar para o teu sofrimento. Para de colocar o teu coração no teu sofrimento. Nós temos que abrir os nossos olhos espirituais e enxergar aquilo que Deus está fazendo conosco. Ultimamente, Deus tem falado muito comigo e com a minha esposa sobre como Satanás tem tentado nos atingir de uma forma diferente. Quando eu falo nos atingir, eu estou falando nós cristãos. Satanás quer que a gente não entenda quem nós somos. Satanás quer que você perca a sua identidade. Ele quer que você não consiga enxergar as coisas que não se pode ver. Ele quer que você não consiga ver aquilo que você não pode tocar. Ele quer tirar o seu discernimento de compreender as coisas que Deus faz na tua vida, porque você não está conseguindo ver e nem tocar. Às vezes Deus faz coisas extraordinárias na nossa vida, e se nós não estivermos com os olhos espirituais abertos, a gente vai estar fixando os nossos olhos nas coisas que a gente consegue enxergar somente, e vai perder as coisas extraordinárias que Deus tem feito por nós, e isso vai nos levar ao desânimo. E nessa noite eu te trouxe aqui, Deus te trouxe aqui, e me trouxe aqui, para falar para você que você precisa abrir os teus olhos, para enxergar aquilo que você não consegue ver. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite um testemunho. Mas antes eu quero citar o versículo que Deus usou para abrir os meus olhos e que eu pudesse enxergar aquilo que eu não conseguia ver. 2 Reis, capítulo 5, versículo 3 em diante, nós vamos ver a história de um homem chamado Naamã. Se você for bom de endereço, acompanha comigo, senão depois a gente vai deixar na descrição do vídeo. E você que está aqui presente, preste atenção. A história de Naamã é a história de um camarada que sofria de uma lepra. E Naamã, um dia, é alertado por uma menininha através da sua esposa. 2 Reis, capítulo 5, no versículo 3, diz assim, ó: um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurar o profeta que está em Samaria, ele o curará da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita tinha dito. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou enviando meu oficial Naamã, para que o cure da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso seu Deus, por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Então vamos entender uma coisa. Naamã recebe a notícia de que tem um homem de Deus em Samaria que pode curá-lo. Conversa com o seu rei e o seu rei diz: eu vou enviar você lá. Leva essa carta e leva esses bens, esses presentes para o rei. E quando a carta chega ao rei, o rei de Israel olha e diz assim: por algum acaso eu sou Deus para curar você?
Vocês não estão vendo que este rei está querendo procurar um motivo para se desentender comigo e entrarmos em guerra? Ele sabe que eu não sou capaz de curar ninguém de lepra. Ninguém é capaz de curar ninguém de lepra. Esse camarada não enviou esse oficial aqui para ser curado. Enviou ele aqui para poder arrumar uma desculpa para se desentender comigo. Aí agora o castelo de Naamã cai por terra. Imagina quando Naamã sabe dessa conversa, sabe dessa reação. Naamã com lepra, olhando para as suas feridas, ele só conseguia enxergar o seu sofrimento. E aí agora uma menininha vira para ele e diz assim: em Israel, em Samaria, existe a cura. E aí agora aquele homem que olhava só para o seu sofrimento, para as suas feridas, consegue olhar para um lugar diferente, um lugar de esperança. E ele coloca a sua esperança nisso, conversa com o seu Senhor diz: vamos investir o que a gente tem nessa esperança. Leva a carta, leva os bens e vamos buscar essa esperança que você está vendo. Só que o inimigo não desiste. O inimigo continua querendo que você volte o teu olhar para o teu sofrimento. Quando a carta chega até o rei de Israel, a reação dele é dizer assim: isso é impossível. Aí agora eu acredito que Naamã volta novamente a fixar o teu olhar no seu sofrimento. Eu acredito que Satanás ficava o tempo todinho dizendo para ele: não, isso não tem jeito, lepra é incurável, ninguém nunca descobriu cura para isso, todo mundo que tem isso tem que se isolar e morrer. E aí agora quando ele ouve alguém falando algo diferente, que não é assim, ele se apega àquilo, mas quando ele chega perto, Satanás ainda tenta no último momento tirar o olhar de Naamã do lugar correto. A gente vai ver Satanás fazendo isso com Jesus até no último momento. Satanás não desiste até nos 45 do segundo tempo de você conseguir a tua vitória, a tua bênção. Ele continua tentando atacar você de todas as maneiras. Satanás chega para Jesus e diz assim: se você é realmente o Filho de Deus, joga-te desse abismo. O que ele estava levando Jesus a pensar? Será que você é quem você? Será que você é quem Deus diz que você é mesmo? Será que você é filho de Deus mesmo? Será se você veio nessa terra para provar o melhor dela mesmo? Será se você veio nessa terra para poder ser vitorioso mesmo? Será se você não veio para cá para poder ficar sofrendo e tendo uma vida desgraçada? Será se você vai para o céu mesmo? Será se você é quem você pensa que é mesmo? Será se você está olhando para o lugar certo mesmo? E aí Jesus diz: ei, a mesma Bíblia também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus continua a tua caminhada, mas quando Jesus chega na cruz, Satanás não desiste. Ele não vai pessoalmente, mas envia alguém. E Jesus está lá, prestes a receber a vitória, prestes a libertar todos nós, prestes a dizer: está consumado. E Satanás envia alguém do lado dele para dizer: se tu és verdadeiramente, desce daí, salva-te a ti e a nós.
Se tu és mesmo, prova e sai desse sofrimento. Só que o problema é que, para ter uma certeza de que nós somos, não é quando nós somos livrados do sofrimento. A gente acabou de ler Paulo dizendo: ei, o sofrimento, ele é verdadeiro, ele existe, e nós não seremos poupados dele. Talvez não era o que você queria ouvir nessa noite, mas Jesus não te trouxe aqui para te dizer que vai te livrar do sofrimento. O sofrimento é algo que a gente vai ter que passar por ele. Só que você escolhe se você passa por ele, fixando o teu coração nele, o teu olhar nele, ou se você passa por ele, fixando o teu olhar nas coisas que não se pode ver. Naquele momento, Jesus, em vez de olhar para o sofrimento que ele passava, em vez dele olhar para o sofrimento que ele estava vivendo, ele olha para os céus, e ele diz assim: hoje eu estarei no paraíso, e você estará comigo. Mas esse sofrimento terá um peso muito grande na glória. Jesus não deixou de passar no sofrimento, o sofrimento que ele tinha por nós. Mas hoje foi dado a ele um nome sobre todos os nomes. E todo joelho se dobrará diante deste nome. E toda língua confessará que esse nome é o maior, que ele é o Senhor do Senhor, o Rei dos reis, e ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Não se compara este peso de glória com o peso do sofrimento que Jesus passou aqui nessa terra. Jesus passou por coisas que a gente não tem como imaginar. Ele foi desprezado e cuspido pelos amigos que ele ajudou. Mas tudo isso, todo esse sofrimento produziu um peso na glória. E Jesus diz para você: esse sofrimento que você passa hoje é leve, é momentâneo, é transitório, vai passar. Jesus te trouxe aqui para dizer para você: vai passar. Vai passar. E está produzindo um peso na glória que você não imagina. Agora, sabe o que acontece com Naamã quando ele ouve do rei: não sou Deus? E Naamã fixa os olhos no sofrimento de novo. Um homem de Deus ouve a declaração do rei de Israel. E quando alguém que tem visão ouve Satanás falando, ele tem a resposta certa. Que nós possamos ser a luz que Jesus quer usar, com a resposta certa, para quando Satanás quiser usar alguém perto de nós. Sabe o que é que... Olha só, eu quero ler para vocês. Capítulo 5, versículo 8 de 2 Reis. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Que a Iadebe Barreiras possa ser o profeta dessa terra. Que quando ouvirmos Satanás falar que não pode, que não tem jeito, que não tem cura, que nós possamos ser o profeta nessa terra que diz: envia-nos a nós, porque ele saberá que existe homem de Deus, profeta de Deus em Barreiras.
Que nossa igreja possa fazer diferença na nossa cidade. Que nós possamos fazer diferença na nossa família. Quando nós ouvirmos Satanás declarar as mentiras dele, que nós possamos ser o profeta de Deus, usado para dizer: ainda tem homem de Deus nessa terra. Deus ainda fala, Deus ainda cura, Deus ainda liberta, Deus ainda transforma. Jesus não quer só levar você para o céu. Jesus não quer só levar você para uma vida eterna de gozo e glória junto com Ele. Jesus quer que você tenha uma vida excelente aqui nessa terra, olhando para as coisas que a gente não pode enxergar. E é esse lugar que eu quero te levar nessa noite. Nesse lugar que você não consegue ver com os seus olhos naturais, mas em que o Espírito Santo pode te levar com os seus olhos espirituais. E acredito que quando Naamã ouve essa resposta, ele se anima de novo. Ele diz assim: aquela menininha não estava mentindo. Existe profeta de Deus em Samaria. Eu vou até o homem de Deus agora. E Naamã agora se prepara, junta seus servos, seus cavalos, a prata, o ouro, as vestes finas. E aí agora ele vai em busca de novo da esperança. Ele tira seus olhos novamente do teu sofrimento e ele anda de novo. E ele diz: eu vou até esse profeta, eu vou até esse homem de Deus. E agora eu imagino que ele começa a planejar na mente dele: quando eu chegar lá, o profeta vai impor as mãos sobre mim, vai colocar as mãos no meu sofrimento, vai colocar as mãos na minha ferida, vai declarar uma palavra, vai fazer uma oração abençoada, forte, vai invocar os anjos do céu. E ele fez todo um cenário, ele planejou todo um cenário. Eu acredito que na mente dele ele diz: a esperança de novo. E aí agora ele chega à porta de Eliseu. E o versículo 9 diz: então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta de Eliseu. E Eliseu não saiu nem para olhar para Naamã. Mandou um mensageiro. Ele envia Geazi para dar um recado. E aí agora o castelinho de Naamã torna a cair. Porque às vezes a gente não consegue tirar os olhos do nosso sofrimento. E quando a gente tira, e a gente não consegue enxergar ainda, porque a Bíblia diz que as coisas que a gente não consegue ver, mas na nossa mente a gente vai fantasiando a forma como Deus vai agir. E acredito que Naamã chega com sua esperança grande no coração. E aí agora diante do profeta ele ouve, no coração dele, na perspectiva dele, ele vê um desprezo. Poxa, eu esperava que ele fizesse uma oração extraordinária, que os anjos descessem, ele colocasse a mão na minha ferida, e aí agora Deus fizesse uma coisa extraordinária, e ele manda um servo, Geazi, dizer assim: vai no Rio Jordão, e se mergulha 7 vezes, vai lá naquela água, e passa aquela água na sua pele. Eu imagino que Naamã sai daquele lugar, olhando de novo para o seu sofrimento, olhando de novo para as suas feridas. E eu acredito que nós passamos por esse mesmo processo na nossa vida, porque Deus quer nos dar a vitória sobre aquilo. Deus quer nos dar a vitória sobre esse sofrimento, porque ele vai passar. Paulo diz: sobre esta leve e momentânea, ela vai durar um momento,
ela não vai durar a vida toda. Ela é transitória. Essa doença é transitória, esse sofrimento é transitório, essa solidão é transitória, essa frustração é transitória, essa luta é transitória. Vai passar. Só que nesse processo de cura e de que ela passa, Satanás quer nos desanimar para que a gente não alcance a vitória. Aí agora sabe o que Naamã faz? Naamã ia embora, sem conseguir enxergar o que não se podia ver, sem conseguir alcançar a vitória. E a Bíblia fala, lá no capítulo 13, perdão, no versículo 13, mas os seus servos lhe disseram: Pai, se o profeta tivesse pedido a você algo muito difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse: vai e se lave e será purificado. Aí sabe o que Naamã faz? Vai e faz a coisa simples que o homem de Deus pediu. E se lava. E você sabe o que acontece? Ele alcança a vitória. Aquele sofrimento passa finalmente. A vitória chega finalmente. Você sabe por quê? Porque Naamã tinha do lado dele amigos fiéis para dizer para ele assim: às vezes Deus pede para a gente coisas simples. Faça as coisas simples que Deus pede para você. E eu quero dizer para você nessa noite, que Deus coloque amigos do teu lado, que possa abrir os teus olhos espirituais e dizer para você: faça as coisas simples que Deus está te pedindo. E Deus me traz aqui para te dizer: seja o amigo que vai dizer: faça as coisas simples que Deus está te pedindo. Às vezes Deus vira para nós e diz assim: ei, sofrimento vai chegar, eu estou contigo, vai passar. Eu quero usar a igreja, a DEB, a Assembleia de Deus. Aí você chega aqui e o pastor vira para você e diz assim: lê a Bíblia 15 minutos todo dia. Aí você assim: só? Não, só tira 15 minutos por dia para ler a Bíblia. Só isso? E só isso, 15 minutos todo? Que Deus coloque amigos do teu lado para te dizer assim: é simples, mas faz. Que você seja um amigo que vai dizer assim: ei, é só isso que Deus está te pedindo. É tão simples, mas faça. É só 5 minutos. O pastor disse assim: não, ei, vamos orar 5 minutos todo dia. Vamos tirar uma noite, um dia, 1h30 para a gente cultuar a Deus num domingo. Só isso. É só 10%, só. É só meia hora. Que você tenha amigos do teu lado para te dizer: se Deus tivesse pedido algo muito grande, você não faria. Faça as coisas simples. Que você possa enxergar aquilo que você não pode ver. E que você alcance a vitória assim como Naamã alcançou. Eu venho há tempo orando, junto com as pessoas mais próximas de mim, por uma doença que eu tenho que se chama psoríase. E um dia, uma mulher de Deus me falou: vai numa dermatologista tal. E aí eu disse assim: não vou não.
Aí Deus começou a falar comigo. Se Deus tivesse usado a mesma mulher de Deus para poder dizer para você, fazer 1 ano de jejum e 4 horas de oração por dia, você faria? Faria. E como é que ele usa uma mulher de Deus para dizer, vai num dermatologista? Tão simples. E você não vai. E aí eu dei ouvido a ela, fui no dermatologista. Quando eu cheguei, essa mesma mulher de Deus marcou a consulta para mim. Eu fui com a minha esposa. Quando a gente chegou lá, ela olhou e disse assim, você vai passar esse remédio 2 vezes por dia e vai tomar esse 1 vez. Aí eu disse assim, só? Mas é tão simples. E aí fui para casa assim meio desanimado. Mas aí uma outra mulher de Deus disse assim, Deus pediu algo tão simples para você, faça, eu vou te ajudar. E hoje, quem me conhece, quem já me viu, quem já viu o meu braço, hoje eu vivo um milagre de Deus. Depois eu vou colocar na edição desse vídeo a foto da minha perna antes e depois. Com 2 semanas, eu estava praticamente limpo e curado. Esse braço, provavelmente se você voltar em alguns vídeos, você vai conseguir enxergar. Que quando eu estava pregando aqui, era cheio de psoríase. E hoje eu testemunho esse milagre para a honra e glória de Deus. E quando eu recebi a cura, Satanás ainda queria tirar a honra e a glória de Deus. Porque quando eu fui curado, quando eu estava limpo, eu olhava e dizia assim, rapaz, que remédio milagroso. E aí Jesus usou meu pastor para dizer assim, que milagre extraordinário. E aí eu comecei a questionar a Deus, eu disse, Senhor, como milagre? Se eu só passei a pomada. Aí Jesus disse assim, sabe qual é a diferença entre você e Naamã? Que ele passou a água que Deus mandou. E você passou a pomada. Você sabe qual é a diferença do milagre seu e o de Naamã? É que ele quis usar uma água para curar Naamã e uma pomada para curar você. E aí você sabe de quem é a glória? Da água? Foi o Rio Jordão que curou Naamã? Foi a água do Rio Jordão que curou Naamã? Não. Assim como não foi a pomada que me curou. Mas Deus quis usar aquela água para curar Naamã. A palavra daquele homem de Deus para curar Naamã. E ele quis usar aquela pomada para curar o Ítalo. E aquela mulher de Deus para declarar aonde eu tinha que ir para ser curado. E se eu tivesse fixado os meus olhos no meu sofrimento, eu teria perdido a minha vitória. E se Deus não tivesse colocado amigos verdadeiros no meu caminho, para me dizer, não desista. Faça o simples que Deus está te pedindo. Talvez eu teria perdido a minha vitória. E nessa noite eu estou aqui com vocês, me alegrando, dividindo e compartilhando esse milagre, essa vitória. Para a honra e glória dEle. Porque é Ele que fez o milagre. E não é porque você tomou um remédio e foi curado que é a glória do remédio. Foi Deus que te curou. Foi Deus que te livrou. Se Ele quis usar um remédio ou a mão de alguém imposta sobre a tua vida, não importa, filho. O poder não está na mão. O poder não está na oração. O poder está em quem ouve a oração. O poder não está na oração do pastor, do irmão, da irmã. O poder não está na água nem na pomada. Se Ele quer usar a pomada, deixa. Se Ele quer usar o remédio, deixa. Se Ele quer usar a sua oração, deixa. Se Ele está pedindo alguma coisa simples, faça.
Mas Ele quer te dar a vitória. Mas Ele quer te dar do jeito dEle. E a forma dEle agir, às vezes a gente não compreende. Naamã, quando ouve as palavras de Eliseu, manda ele vir até mim, porque ele vai saber que existe profeta. Ele esperava uma coisa totalmente diferente, ele esperava honras diferentes. Mas que você possa dar lugar para Deus, fazer as coisas simples de Deus, e que você possa viver o extraordinário de Deus, que você possa viver cada vitória que Deus tem para você nos teus sofrimentos. Ei, todos esses sofrimentos que você tem são para passar. Eles vão passar. Deus vai tirar eles daí. Mais dia, menos dia. Mas que você possa ter amigos como Naamã tinha. Que você possa ter na tua vida uma menininha como aquela, que mesmo escrava, que mesmo fora de casa, que mesmo com tudo para ser revoltada na vida, continuava servindo e pregando o Deus do Altíssimo. Que você possa ser aquela menininha na vida de muita gente e dizer assim: olha, tem uma igreja séria, bíblica, em Barreiras, que pode mudar a tua vida. Vamos lá assistir um culto, vamos lá cultuar o Deus que cura, que liberta, que salva. Que você possa ser aquela menininha na vida de muita gente. Eu quero te convidar para orar comigo nessa noite. E eu quero orar para você entender que esse sofrimento é passageiro. E para que quando a vitória chegar, você possa honrar quem é digno de honra por essa vitória. Que você possa declarar que você acordou de manhã cedo e saiu para trabalhar porque Ele te deu ânimo. Que você tem um emprego porque Ele abriu a porta. Que você tem saúde para levantar na segunda-feira porque Ele concede a você. Que você pode dizimar e ofertar porque você ganha, porque você lucra. Que você é saudável porque Ele te protege. Que a tua família é Ele que guarda. Que o teu coração é Ele quem cuida. E este sofrimento leve, momentâneo, passageiro, vai passar. Mas se eu dizer para você, vai vir outro, e mais outro, e mais outro. Mas eu não quero te desanimar, eu quero te alegrar, porque eles vão passar também. E passar pelo sofrimento sozinho é barra, meu irmão. Sofrer sozinho é doído. Eu já disse aqui e repito, quando você me vê só sofrendo, você pode ter certeza que você nunca vai me ver sozinho. Porque quanto maior o meu sofrimento, mais eu quero gente perto de mim. Gente como aqueles amigos de Naamã. Gente como aquela menininha, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, cheio de palavras de ânimo, de palavras bíblicas para me animar, cheios das revelações do céu que ninguém pode enxergar, mas que o Espírito Santo na vida delas pode revelar a mim, e me dá forças para passar por todo o sofrimento que vier, porque você na minha vida é Jesus na minha vida. Esses dias o irmão Jorge compartilhou algo que não poderia pensar por ele mesmo, não vem do coração dele. Ele disse assim: Jesus se revela a mim através das palavras do Iter Zatiari. E ele disse assim: Jesus se revela a mim
através dos louvores do Kel, da Carol, do Gustavo, e Ele se revela a mim através da irmã 10, através da Nayara, através do Guina, da Célia. E Jesus se revela a mim através de cada um de vocês todos os dias. E Jesus está comigo, passando no meu sofrimento, através da vida de cada um de vocês todos os dias. É muito importante a gente estar só. Estar só por um período de tempo curto para você conversar coisas só você e Deus. É importante você estar só de vez em quando, mas viver só. Jesus quer que você tire momentos só. A Bíblia diz: quando você for orar, vai para o teu quarto, fecha a tua porta atrás de ti, fala com o teu pai em secreto, que o teu pai que vem em secreto. Mas a mesma Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então é para mim viver junto e ter pequenos momentos sozinho com Deus. Porque é nesses momentos de união é que os meus amigos vão dizer: façam as coisas simples que Jesus tem te pedido, cara. A vitória no sofrimento está aí, nas coisas simples, pequenas. E a minha oração é para que você dê ouvido aos teus amigos cheios do Espírito Santo. A minha oração é para que você dê ouvido à tua igreja bíblica, por mais simples as instruções que ela tem te dado. E a minha oração é para que você saia desse sofrimento. Pai querido, que nós possamos praticar aquilo que nós ouvimos nessa noite. Que nós possamos viver de glória em glória, de vitória em vitória, na Tua presença, e que Seu nome seja glorificado por cada uma dessas vitórias. Que nós possamos, ao viver isso, ser a Bíblia para as pessoas que não vão poder assistir esse vídeo e nem puderam estar aqui hoje presencialmente. Que elas possam olhar para nós e elas possam ver homens e mulheres de Deus vitoriosos, cheios de paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares.
de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Yeshua, Pai querido, nos dê a melhor semana das nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito sejam com todos. Glória a Deus!